Vamos lá, eu queria trazer esses dados. Essa pesquisa foi divulgada ontem. 1 em cada 3 norte-americanos aprova o ataque militar dos Estados Unidos à Venezuela, que derrubou Nicolás Maduro. Essa pesquisa mostra que 72% dos entrevistados temem, né, que os Estados Unidos se envolvam em demais países, em outros países da América do Sul. É uma pesquisa divulgada pela Reuters, feita pela Ipsos, né, e que foi divulgada nesta segunda-feira. O levantamento mostrou que 65% dos republicanos apoiam a operação militar de Donald Trump. Então, quer dizer, os republicanos que apoiam Trump, 65% apoiam. E 11% dos democratas apoiam. 11% dos democratas apoiam. E 23% dos independentes também apoiam. 60% dos republicanos também apoiam o envio de tropas norte-americanas para a Venezuela, na comparação com 30% dos eleitores em geral. Então, 30% dos eleitores, 30% dos americanos, aí não separando republicanos e democratas, apoiam o envio de tropas para a Venezuela. 59% dos republicanos disseram que apoiam que o país assuma o controle dos campos de petróleo da Venezuela. Então tá aí, quase 60%, mas isso entre os republicanos. Para conversar conosco sobre a percepção aí dos americanos sobre essa ação americana, a gente recebe neste momento o professor da Universidade de George Washington, o Maurício Moura, que está lá nos Estados Unidos acompanhando isso de perto. Olá, professor! Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Leonardo. Tudo bem? Em que lado o senhor está aí, já que o senhor é um pouco americano, né? O que o senhor achou dessa ação do presidente Trump à Venezuela? Bom, aqui em Washington, a pesquisa que você mencionou aí, ela mostra uma tendência de quase que todas as ações do Donald Trump desde que ele assumiu o mandato, né? Primeiro, uma tendência de um apoio mais majoritário entre os republicanos e uma desaprovação majoritária entre os democratas e uma leve desaprovação entre os independentes. Inclusive, as pesquisas de popularidade do Trump mostram isso, né? O Trump hoje é um presidente mais desaprovado que aprovado. E uma coisa histórica, Fabiola, assim, toda vez que os Estados Unidos realizam uma operação no exterior, a gente acompanha isso desde da invasão do Kuwait em 91, tem uma reação inicial positiva da opinião pública, porque a maneira com que é colocado isso para a opinião pública é quase como uma maneira heróica, né? Mas ela tende a piorar nos dias seguintes, né? Depois todo mundo, o grau de reprovação depois da invasão do Iraque só aumentou, o grau de reprovação depois do conflito no Afeganistão também aumentou. Então a grande questão aqui é qual é o dia seguinte, assim, né? Porque na prática o histórico de popularidade mostra que tem uma reação inicial que depois ela quase que ganha uma anestesia em termos de popularidade. E obviamente que uma coisa aqui em Washington que está claro para mim é que ninguém sabe qual é o próximo passo aí, como é que os Estados Unidos vai se colocar assim nos próximos dias, nas próximas semanas. Isso na verdade é um grande ponto de interrogação aqui. Mas o senhor vê como uma ilegalidade? A gente está de volta já para quem estava conosco na TV. A gente recebe neste momento o professor Maurício Moura, que é professor da Universidade de George Washington. O senhor vê ilegalidade na ação de Donald Trump? Bom, eu não sou especialista no direito local aqui, mas todos os colegas que eu conversei que são especialistas em direito falam que principalmente o fato da ação não ter sido coordenada com o Congresso americano, que é uma prática legal e constitucional aqui, pode configurar uma ilegalidade. Obviamente que do lado dos democratas eles vão tentar imputar isso do ponto de vista jurídico, vai ter ação contra o Donald Trump em relação a isso. Mas um fato é que esse governo do Trump ele tem governado com base em ordens executivas, ele tem passado por cima do Congresso e várias dessas ordens executivas, para ser transparente aqui, estão sendo julgadas ou já foram julgadas, muitas foram rejeitadas. Então essa, na verdade, é uma prática desse governo de executar primeiro e julgar depois, né? Prazer falar contigo. Escuta, qual que é, na sua avaliação, o impacto do que, se é possível, na verdade, tentar entender uma perspectiva disso para as midterm elections agora desse ano? Vai ter eleição de meio de mandato, vai renovar a Câmara inteira, vai renovar uma parte do Senado nos Estados Unidos. O Trump tem medo disso, hoje ele controla as duas casas, ele tem medo de perder essa maioria. De certa forma, né, por mais que você venda o Trump como alguém que está protegendo a vida do eleitor norte-americano sobre aquele mimimi do narcotráfico, mas
ao mesmo tempo ele tinha prometido para o eleitor MAGA que os Estados Unidos não ia se meter em novos conflitos por aí, né? Tanto é que ele se correu lá no Conselho de Segurança e ele falou, não é guerra, a gente só foi buscar um criminoso, né? Como é que você avalia o impacto disso? É possível fazer uma avaliação do que pode acontecer nas eleições de meio de período? Pô, essas eleições de meio de período vão ser muito complicadas, viu? Primeiro porque, assim, se a gente olhar o histórico e a popularidade que o Trump tem hoje, a gente teria um cenário de bastante oposição, principalmente para a eleição da Câmara, que seria, no caso, a retomada dos democratas com a maioria na Câmara. Só que a gente não tem um cenário ainda, Leonardo, por um fato bastante concreto. Eles estão com um movimento muito forte aqui nos Estados Unidos de redistribuição dos distritos em vários estados. Começou no Texas, depois para a Califórnia, tem Missouri, tem Ohio, Carolina do Norte, Maryland. Então a gente não tem ainda uma noção de quais são os distritos que realmente estarão em disputa, porque obviamente essa redistribuição ela favorece, a depender do estado, ou republicanos ou democratas, mas a maioria dos estados que está redistribuindo distritos são republicanos, com o objetivo de favorecer o Donald Trump, favorecer o partido dele. Então, ninguém sabe ainda quais são os distritos que realmente vão estar em disputa. A tendência é que pouquíssimos distritos estejam em disputa, ou seja, que vai ser uma eleição assim, relegada. Vocês têm uma noção? Na eleição passada, só 15% das vagas da Câmara americana realmente tiveram uma eleição disputada. As outras praticamente já estava decidido se era republicano ou democrata. Dessa vez, isso 15% é mais ou menos umas 30 eleições, 30 corridas. A expectativa agora, de uma maneira bastante ainda cedo ainda para dizer quais são os distritos, mas eu tenho uma expectativa que a gente está falando aí de 10 distritos no país inteiro que realmente vão estar em disputa. E uma coisa que a gente ouve da Casa Branca aqui é que não esse grupo político que está na Casa Branca não vai aceitar um resultado que seja eles perderem a Câmara. Então, a gente vai ter muitas intervenções no processo eleitoral, intervenções no registro de eleições, intervenções nos métodos de votação. Eventualmente, se especula aqui, a alocação da Guarda Nacional para aqueles distritos que realmente vão decidir a eleição. Porque, só para resumir, essa eleição é uma eleição muito, muito complexa, muito difícil de prever, muito difícil de saber qual vai ser o resultado disso. Agora, do lado do que você falou aí, dos Estados Unidos falar que não foi guerra, tal, essa é uma distinção importante. O que baixa a popularidade aqui, historicamente, dessas intervenções são justamente quando os soldados americanos acabam indo para os locais e ficando, que aí se produz diversas tragédias. Soldados morrem, aqueles que voltam, que voltaram do Iraque, que voltaram do Afeganistão, voltam com sérios problemas mentais. Então, isso acaba sendo uma tragédia social. E, então, assim, existe uma preocupação na Casa Branca que é real de não mandar soldados para a Venezuela, porque esse, na verdade, é o principal fator aí de impopularidade, é o principal fator que historicamente prejudicou a popularidade dos governantes que mandaram soldados para o Afeganistão, que mandaram soldados para o Iraque, porque a permanência deles lá e a volta é muito traumática para a sociedade americana. Como é que tem sido a reação aí nos Estados Unidos dos parlamentares, das forças, né, das autoridades nos Estados Unidos em relação a Trump? É possível frear Trump ou o senhor acredita, professor, que ele pode avançar nessa estratégia dele de invadir outros países, como ele ameaçou recentemente a questão da Colômbia e até mesmo da Groenlândia? Bom, uma coisa que eu aprendi sobre Donald Trump é que tem dois pilares de raciocínio como essa Casa Branca opera. O primeiro é que o Donald Trump ele quer ele enxerga o mundo como uma divisão de forças, né? E de um lado tem os Estados Unidos, do outro lado tem a Rússia e a China, principalmente a China. Tanto é que o Trump, uma das coisas que mais entusiasma o Trump e o entorno vai ser a visita que ele vai fazer para o Xi Jinping em algum momento nesse ano. Então ele quer mostrar para a China e para a Rússia que ele é forte, que ele é também essa demonstração de força militar, que é o que ele pode entregar. Mas a batalha do Donald Trump não é contra ele. Ele não considera a Rússia um inimigo ou a China um inimigo. O inimigo do Donald Trump é a oposição, são os democratas. Na visão dele, são os democratas que fizeram com que ele fosse empichado 2 vezes, são os democratas que fizeram com que ele fosse condenado 1 vez ou foi indiciado em várias. Então, a luta do Donald Trump é contra os democratas. Então, todo o movimento que eles fazem aqui é justamente para minimizar a força política, jurídica da oposição aqui nos Estados Unidos. Então, claro que tem um movimento de todos os lados, né? Tem um movimento político, todos os democratas já verbalizaram
a contrariedade, né, o repúdio ao que aconteceu. Tem um movimento legal, e toda vez que acontece isso eles entram na justiça, mas todo mundo sabe que o tempo da justiça não é o tempo da política, e muito menos é o tempo da política do Donald Trump. O Donald Trump opera num modelo de reality TV, ele está sempre produzindo fatos, né, e sempre está Então os democratas não conseguem acompanhar esse ritmo dele. Agora, eu acho que essa questão legal ela vai ter ainda muitas ramificações aqui, porque o movimento que ele fez não é um movimento trivial. E ele deu um presente, na minha opinião, conversando inclusive com republicanos, ele deu um presente para os democratas no sentido da narrativa, né? Quando ele falou que ele vai, com as palavras dele, run a Venezuela, administrar a Venezuela. Porque isso, obviamente, eu já estou vendo aqui muita gente se mobilizando aqui. Mal ele consegue administrar os Estados Unidos, agora os Estados Unidos precisam administrar a Venezuela. Isso talvez tenha sido um erro ali do ponto de vista de comunicação dele. Mas lembrando que o principal inimigo do Donald Trump é a oposição aqui. O Maurício, logo depois do ataque norte-americano à Venezuela, abriu-se outra frente, e é claro, frente de ruído, digamos assim, né, com envolvimento de gente ligada ao governo norte-americano, tudo que é trazer de novo a Groenlândia para a discussão. Né, gerou até manifestação por parte do primeiro-ministro da Groenlândia, né, basicamente do tipo larga do nosso pé. Né? Tomando como base o que aconteceu na Venezuela, que muita gente achava que ele ia ficar no teatro e não de fato ia ter uma ação, você acha plausível e possível esse tipo de ação se repetir no continente americano, aproveitando esse momento, contra a Groenlândia, alguma outra ação de estrangulamento contra Cuba, contra a Nicarágua, eventualmente contra a Colômbia, ou é imprevisível imaginar isso? Não, assim, totalmente. Você sabe que o Donald Trump opera num grau de imprevisibilidade alto, né? Inclusive, as minhas fontes na Casa Branca dizem que um dos fatores que impulsionou essa decisão dessa operação na Venezuela foi justamente a dancinha do Maduro, que isso, na verdade, irritou muito o Trump. Então, ele age muito por impulso, né? Ele vem falando da Groenlândia. A Groenlândia, quando a gente conversa com gente do Departamento de Estado, da CIA e do Pentágono aqui, na verdade, não exige muito dos Estados Unidos. Né? Em teoria, é uma invasão bastante simples, que, inclusive, não tem confronto nenhum, não vai ter morte nenhuma se acontecer, porque a estrutura da Groenlândia é uma estrutura mínima de segurança, para não dizer que não existe segurança lá. Por outro lado, quando ele fala de Colômbia, Panamá, que você citou aí, que inclusive ele já mencionou, aí assim o grau de probabilidade que eu vejo aqui pelas minhas fontes, eu acho que é muito baixo, assim, principalmente no caso da Colômbia, porque foi um governo eleito, tem uma eleição agora, claramente a Casa Branca deve se colocar no lado da oposição da Colômbia, então é muito mais uma coisa performática de discurso pelas que as minhas fontes falam, do que outra coisa. Mas a Groenlândia, sim, é uma possibilidade, inclusive, muito simples do ponto de vista, pelo que eu ouvi aqui, militar, né? Ô, professor, falando agora sobre a questão das eleições, né? Ontem, Donald Trump disse que impossível fazer uma eleição em 30 dias na Venezuela. É impossível mesmo, né? E ele também deu uma declaração antes dessa, até falando que a Venezuela estava morta. Como é que essas falas de Donald Trump são encaradas, né? Até que ponto o senhor mesmo falou que não é possível confiar em nenhuma palavra dele? Então, tudo deve ser descartado? Como é que o senhor analisa isso? Não, o que eu apurei aqui nas ações da Casa Branca é que, e você acha que vocês até mencionaram isso, que essa operação ela só foi possível por uma coordenação do governo americano com o chavismo, né? Lembrando que o governo americano já vinha negociando com o chavismo, inclusive o que eu apurei aqui é que eles negociavam até uma transição de poder por Vladimir Padrino Lopes, que é um general 4 estrelas lá da Venezuela, mas inclusive o que se especula aqui em Washington é que oferecendo para ele uma saída à la Pinochet, mas ele acabou isso não evoluindo. Eles negociam diretamente com a Delcy e com o Rory Rodrigues, que ele já era um pilar de poder na Venezuela. Então, assim, houve uma negociação para que isso acontecesse. Isso aí, todo mundo aqui em Washington, todas as fontes que a gente conversa, isso está claro. Não foi uma operação do nada, né? Então, assim, agora a grande questão daqui para frente é justamente quais são as derivações dessa negociação que ele continua, porque publicamente o que se fala é que eles, na verdade, eles estão pressionando a Delcy Rodrigues, que é a presidente, e eles estão jogando com uma coisa que eu ouvi ontem, que é a Delcy, ela está sendo pressionada dos dois lados. Ela está sendo pressionada
para as outras fontes de poder na Venezuela, que no caso é o Diosdado Cabello, né, que era o presidente da Câmara lá, o Speaker of the House lá da Venezuela, que tem muito poder lá. Tem uma fonte de poder agora que surgiu, que é o filho do Maduro, tem o próprio Vladimir Padrino Lopes. Então ela está sendo pressionada dos dois lados. Ela está sendo pressionada pelo governo americano e está sendo pressionada pelas fontes de poder local lá na Venezuela. Mas tudo está respondendo à pergunta que não há nenhuma especulação aqui em Washington de promover eleições, de promover uma transição democrática para os vencedores da eleição na Venezuela de 24, né, que foi o Edmundo Gonzalez e a Maria Corina Machado, que foram os vencedores. Aliás, as eleições têm sido fraudadas na Venezuela desde sempre. Elas foram fraudadas em 2013, quando o Maduro ganhou, foram fraudadas em 2015, quando eles dissolveram a Assembleia. Então, assim, não é recorrente o governo venezuelano fraudar eleições, né? Então, assim, para responder a pergunta, não vejo nenhum esforço aqui do governo americano de promover eleições. Eu vejo um esforço enorme de negociar com o chavismo, que está no poder agora, que continua no poder. A Venezuela continua sendo uma ditadura, as pessoas continuam presas lá, as pessoas continuam tentando fugir do país, isso não mudou. O que o Departamento de Estado, gente do Departamento de Estado me falou, é que, na verdade, o que está se configurando agora nesses dias é um chavismo 3.0.